Saiba mais, dessa semana nós vamos falar sobre mandado de injunção. É um remédio constitucional previsto no artigo 5º da Constituição. Mas quem vai explicar melhor para a gente esse assunto é o doutor Álvaro Simeão, que é advogado especialista em direito constitucional. Doutor Álvaro, então explica para a gente o que é o mandado de injunção. O mandado de injunção, ele integra os mecanismos de defesa da Constituição Federal. Num Estado democrático como o Brasil, é preciso que a Constituição, como norma suprema produzida pelo Estado, ela tenha mecanismos de defesa. Esses mecanismos, eles podem ser mecanismos abstratos, quando se faz o controle abstrato de normas que são inconstitucionais, ou pode haver uma defesa de direitos fundamentais, porque quando você defende direitos fundamentais, você está protegendo, ainda que reflexamente, a Constituição Federal, que é quem os fixa. O mandado de injunção, ele visa justamente proteger o usufruto de direitos fundamentais quando esse gozo, esse usufruto de direito fundamental está sendo prejudicado por uma situação de inércia legislativa, uma situação de omissão inconstitucional, perfeito? E para você entender o que é uma omissão inconstitucional, você precisa entender que tipo de norma constitucional pode gerar esse tipo de omissão. As normas constitucionais, numa classificação clássica do José Afonso da Silva, elas podem ser normas de eficácia plena, normas de eficácia contida ou normas de eficácia limitada. As normas de eficácia limitada é que geram o uso do mandado de injunção, porque essas normas, elas não produzem os seus efeitos ordinários antes que haja uma regulamentação infraconstitucional, antes que haja uma regulamentação pelo Congresso Nacional ou pelos órgãos legiferantes estaduais e municipais. Então, com o decorrer do tempo, essa omissão, o perdurar dessa omissão por um tempo muito irrazoável, gera uma situação de inconstitucionalidade, porque o desejo do constituinte originário foi de que houvesse essa regulamentação para que a pessoa, o indivíduo, pudesse gozar, usufruir do direito fundamental. Então, nós nos vemos numa situação em que o indivíduo é prejudicado no usufruto desse direito fundamental por uma situação de omissão do poder público em regulamentar esse direito. E as pessoas não podem ser penalizadas pela omissão estatal. Então, elas se valem do mandado de injunção para perseguir esse usufruto de um direito fundamental que ainda não se encontra regulamentado, um direito fundamental previsto em norma constitucional de eficácia limitada. Doutor Álvaro, então, quando o STF julga um mandado de injunção, quem é o responsável por editar essa norma? Na verdade, o que o artigo 102 da Constituição Federal estabelece é que, quando a omissão em legislar é do Presidente da República, ou do Congresso Nacional, ou da Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal, ou de quaisquer das mesas dessas casas, ou do Tribunal de Contas da União, ou do próprio Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, nesses casos a competência será do Supremo Tribunal Federal, por força do artigo 102. Quando a omissão legislativa não é de nenhum desses órgãos, aí ocorrerá um deslocamento do mandado de injunção para outros tribunais e poderá haver o julgamento de um mandado de injunção até pela primeira instância do Poder Judiciário, em se tratando de uma mora legislativa de Câmara de Vereadores, por exemplo. Doutor Álvaro, então qual é a diferença entre mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão? A ação direta de inconstitucionalidade, ela é um mecanismo de defesa direta da Constituição Federal, ou seja, quem entra com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não está querendo proteger um direito fundamental e individual. Na verdade, ele está agindo como substituto processual para a defesa direta da Constituição Federal. E a competência dessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão será sempre do Supremo Tribunal Federal. Não ocorre esse deslocamento de competência por força do autor da omissão inconstitucional, como ocorre em relação ao mandado de injunção. Uma outra diferença é que o mandado de injunção ele é mais democrático. Por quê? Porque, na verdade, qualquer pessoa física ou jurídica poderá mover o mandado de injunção. Tem legitimidade ativa para o mandado de injunção. Enquanto que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, somente os 10 legitimados do artigo 103 da Constituição Federal
é que poderão propô-la diretamente aqui nesse órgão no Supremo Tribunal Federal. Doutor Álvaro, em que casos, então, o mandado de injunção não pode ser usado? Olha, o mandado de injunção ele só pode ser usado, só pode ser utilizado quando eu estiver diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, perfeito? Quando eu estiver diante de uma norma constitucional de eficácia plena, que é aquela que já produz os seus efeitos ordinários independentemente de regulamentação, ou quando eu estiver diante de uma norma constitucional de eficácia contida, que é aquela que produz efeitos máximos ordinariamente, mas pode haver uma restrição desses efeitos por legislação futura, nesses casos eu não poderia utilizar o mandado de injunção. Por quê? Porque na mora legislativa não haverá prejuízos para o impetrante. Então, nesses casos, faltará interesse de agir, interesse e necessidade. Então, eu só posso utilizar, em primeiro lugar, o mandado de injunção quando houver esse prejuízo. Esse prejuízo só há quando há a mora legiferante, a mora em legislar, no caso de normas constitucionais de eficácia limitada. Eu também não posso utilizar o mandado de injunção para requerer interpretação de lei. Eu não posso usar o mandado de injunção para corrigir a ação inconstitucional, né? Porque a ação inconstitucional, a ação, o ato de agir contrariamente a um direito fundamental, ou ele é corrigido por mandado de segurança, ou por outro remédio constitucional. E quando essa ação for uma ação legislativa contrária à Constituição, aí nesse caso eu vou ter que fazer um controle de constitucionalidade. Entre os julgados recentes do STF que tratam ou julgaram mandados de injunção, quais seriam então os mais relevantes na sua opinião? Olha, até o julgamento do mandado de injunção número 439 do Rio de Janeiro, o mandado de injunção era um remédio constitucional aonde você ganhava, mas não levava, porque havia uma tensão entre poderes. O que é que eu quero dizer com isso? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quando julgava, deferia uma injunção, ele simplesmente notificava o Poder Legislativo inoperante, porque ele entendia que forçar o Legislativo a legislar era impossível por conta da independência e harmonia entre os poderes. E ele próprio não fazia essa legislação porque, naquela época, não havia esse entendimento sobre ativismo judicial, sobre o exercício de função legislativa atípica pelos órgãos do Poder Judiciário. Então, esse mandado de injunção número 439 do Rio de Janeiro foi a primeira vez em que o Supremo Tribunal Federal adotou o que nós chamamos de teoria concretista para o mandado de injunção. Ou seja, houve a efetiva correção do problema, houve o ato de legislar ou aplicação de analogia para a resolução do problema da pessoa que estava sem usufruir do seu direito fundamental por conta da omissão inconstitucional do poder público em legislar. Mas nesse mandado de injunção, número 439, foi adotada ainda uma teoria que concretizava o direito, mas só para a parte impetrante. Perfeito? Por volta de 2006 a 2008, é que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos mandados de injunção número 670, 708 e 712, que foram impetrados por sindicatos, respectivamente sindicatos do Espírito Santo, Sindicato de João Pessoa e Sindicato do Pará, de servidores públicos estatutários, ele, ao corrigir o problema de mora legislativa na regulamentação do direito de greve dos servidores regidos pela Lei nº 8.112/90, ele aplicou pela primeira vez a chamada teoria concretista geral direta no mandado de injunção, aonde a injunção era concedida, ou seja, o Supremo entendeu que ele poderia legislar nos casos de mora e legislar não somente para a parte impetrante, mas legislar erga omnes, né? Então houve o que nós chamamos de abstrativização do mandado de injunção, porque ele passou de uma ação constitucional concreta para uma ação constitucional que tinha efeitos abstratos, ou seja, para todos, né? E essa é a situação atual do mandado de injunção. Um remédio que, quando utilizado, o Poder Judiciário hoje realmente resolve o problema.